que o NDB vai fazer a partir de agora? Adivinha quem anunciou publicamente? O ministro russo das Finanças, Siluanov. Foi Siluanov que disse em público, diretamente, olha, a partir de agora, o NDB pode, veja bem, não disse vai ser, ele disse, pode ser o mecanismo principal dos BRICS para empréstimos e mega empréstimos em toda a área dos BRICS, passando ao largo do SWIFT. Isso não foi um anúncio que caiu do céu. Não, isso é a continuação do trabalho dos russos, desde o ano passado. Eles têm uma espécie de, a gente definiu como um laboratório BRICS. O laboratório BRICS, eles testarem todo tipo de novos modelos de relações internacionais, relações comerciais, relações geoeconômicas, passando ao lado. É como se fosse um estudo aprofundado em detalhes de modalidades de desdolarização, que eles aplicam na prática. Por exemplo, a balança comercial Rússia e China agora, 90% é em yuan e em rublos. Isso expandido para vocês imaginam isso expandido para todo o círculo dos 10 membros dos BRIC plenos e depois dos 10 partners dos BRICS, daqui a algum tempo, pode ser um intervalo de 2, 3, 4, 5 anos até o final da década, 90% das transações intra-BRICS vão ser em moedas locais. Fundamental. Quem são os dois BRICS principais? Vocês sabem quais são. Rússia e China. A direção dos BRICS vem de Pequim e de Moscou. Os brasileiros estão a par disso, embora muita gente no Itamaraty vá discordar, mas esses são os fatos. El FBI está advirtiendo sobre una nueva estafa que ha hecho más de 200,000 víctimas en tiempo récord. Si tienes una tarjeta de crédito, mira los próximos... Essa decisão e esse empuxo, digamos, é o principal de como não só Putin ou Xi Jinping, mas as lideranças políticas e de comércio na Rússia e na China veem a integração dos BRICS daqui para frente. A Índia não é bem assim. E a Índia, a gente estava discutindo com o Leonardo, é um problema extremamente sério, e mesmo aqui tendo uma mesa redonda Índia-Brasil, não foi muito profícua, né? Não foi para lugar nenhum. Modi não foi. E porque Modi não foi, o presidente Lula também não foi. O que eles querem, basicamente, no fundo, eles querem a tecnologia do Brasil de etanol, que eles têm uma produção gigantesca de cana-de-açúcar, mas não sabem o que fazer. E o Brasil tem a tecnologia que ninguém tem. E esse é o interesse fundamental deles, na verdade, na tal parceria estratégica como foi vendida pelo Modi. O caso da Indonésia, sensacional, porque a Indonésia é a grande potência do sudeste da Ásia. É tão importante que os BRICS resolveram, entre eles, traz a Indonésia para ser membro pleno, direto, não é nem partner, já entra direto como membro pleno. E os outros três, que são 3 potências importantes médias, Tailândia, Vietnã e Malásia, são partners. E o fato do Ibrahim estar aqui, super importante. Ele veio mostrar, não só para o Lula, com quem ele teve uma conversa muito, muito boa, mas para os outros líderes dos BRICS aqui, e a Malásia faz a presidência da ASEAN esse ano. Foi tão boa a conversa e o Anwar é tão sedutor e tão brilhante, o Lula anunciou pessoalmente, na sexta-feira, que ele vai, pessoalmente, representando o Brasil, para a cúpula da ASEAN em outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia. Isso é enorme, porque é uma aproximação América do Sul, Sudeste da Ásia, capitaneada pelo Brasil, e com o capital político do presidente Lula. Isso é de uma imensa importância. E reflete não só o fato de que eles trouxeram a Indonésia como membro pleno, e a Malásia, que é o principal, que está conduzindo a ASEAN esse ano, está levando adiante a ofensiva de soft power e explicando para os BRICS, olha, na ASEAN a gente tem 10 na ASEAN. O moto da ASEAN é inclusividade. Eles chamam de centralidade da ASEAN, que você pode traduzir como não exclusividade também. É um modelo para os BRICS. Esses foram os pontos
de destaque, que no final, muitos de nós ficamos estupefatos. Nossa, foi muito melhor do que se esperava. Bom, era inevitável uma resposta do condutor circense em tempo real. Teve a primeira. 10% de tarifa em todo mundo que for parte dos BRICS, partners ou que estiver comerciando com as políticas, entre aspas, anti-americanas dos BRICS. E hoje estourou de vez, há uma hora atrás, uma carta pueril, parece escrita por alguém de 5 anos de idade, interferindo agora diretamente na campanha presidencial do ano que vem, defendendo explicitamente Bolsonaro e o clã Bolsonaro, taxando 50% o Brasil e ameaçando taxar em dobro se o Brasil retorsionar. Bom, por que isso está acontecendo? Medo e desespero, primeiro. Segundo, as elites americanas que controlam o jogo mesmo. Esse cara, ele é um mensageiro. A gente tem sempre que lembrar. O presidente dos Estados Unidos não manda em nada, todo mundo sabe disso. E todo mundo que vê como Washington funciona, viveu em Washington e tem contato com aquela cidade super provinciana, onde todos se conhecem, mas que funciona em circuito fechado e não tem uma janela para o mundo exterior, porque o mundo exterior, por definição, é considerado inferior, sabe que o presidente não manda nada. Quem manda são silos do Estado profundo. E aí tem a competição dos silos, brigando entre eles. Aí entra todo mundo. Entra a CIA, entra o Conselho de Segurança, entra o Complexo Industrial Militar, entra a academia, os think tanks, entram doadores invisíveis, entram as grandes famílias e entram os caras mais barra pesada que controlam o show mesmo, que é uma mistura das grandes fortunas da costa leste com, por exemplo, os acionistas invisíveis da Vanguard. A gente sabe, por exemplo, quem são os acionistas da BlackRock, mas ninguém sabe quem são os acionistas da Vanguard. E a Vanguard é muito mais importante. E toda essa imbricação dos fundos de investimento do sistema financeiro internacional, que são controlados por uma mínima oligarquia financeira, econômica e política também. Ele está desesperado. Ele, o condutor circense, que, bom, a gente podia ficar fazendo um perfil psicológico dele aqui horas, mas você já tem uma ideia, mais ou menos, de como funciona o personagem. Essa mistura de infantilismo e de narcisismo profundo, Narciso contemplando a sua imagem no laguinho e se afogando, porque a imagem é fantástica, ele tem que se afogar, porque a imagem o está chupando diretamente. Ele perdeu uma guerra já direta com a humilhação da US Navy pelos Houthis. Todo mundo no sul global sabe disso. Ficou claro que os Estados Unidos tiveram que pedir arrego aos Houthis. Não destruam o nosso porta-aviões do Mar Vermelho. Os Houthis falaram, tudo bem, ok, se vocês respeitaram, nós respeitamos. Ele perdeu a aposta de destruição do programa nuclear iraniano. Isso foi a grande aposta. Ele já tinha perdido uma guerra e ele já tinha incorporado a guerra da Ucrânia. O debacle na Ucrânia agora pertence ao condutor circense. Não é mais o que era antes, que era o monopólio da administração da caneta automática anterior e dos europeus. Não. O dono da guerra agora é ele. É importante no momento falar um pouquinho da percepção russa em Moscou de Trump. No começo, tanto Putin quanto o Conselho de Segurança, quem está em volta, Medvedev, que é quem tem a liberdade de falar abertamente, chutar o pau da barraca literalmente, ok, vamos dar um crédito para eles, vamos ver o que eles fazem. Durou só alguns meses. E ninguém tinha ilusões em Moscou de que esse seria um presidente da paz. Nenhuma ilusão. Agora eles têm, na prática, o fato de que a guerra vai continuar, por vias diretas ou interpostas, mais obrigações dos europeus que não têm armas e não têm dinheiro, mas eles vão financiar a nova etapa da guerra.
não haverá um cessar-fogo, não haverá um acordo de paz e, muito menos, não haverá uma discussão de fundo de esferas de segurança e de indivisibilidade da segurança, como os russos estavam falando antes da operação militar especial entre Estados Unidos e Rússia. Então, eles perderam totalmente qualquer ilusão que restasse e, desde Putin até Lavrov, é a mesma coisa. Bom, nós vamos continuar fazendo, e o Ministério da Defesa, vamos continuar fazendo à la russa o que estávamos fazendo antes, e essa guerra vai ser decidida no campo de batalha e vai acabar quando nós decidirmos que vai acabar. Isso, evidentemente, leva a um ataque de desespero do condutor circense, ainda mais porque ele sabe que a tal saída de promotor da paz e ganhar um prêmio Nobel porque foi capaz de impor uma paz entre Rússia e Ucrânia se esvaneceu completamente. Bom, então ele já tem 2 derrotas acumuladas. Uma da guerra que ele prometeu acabar, uma de uma guerra real com a vitória dos Houthis, e o terceiro, a aposta que ele fez de que ele ia destruir o programa nuclear iraniano, mesmo com a sua inteligência dizendo: eles não têm um programa nuclear militar. Todo mundo sabe disso em Washington, com um cérebro, com um QI acima da temperatura média, né? Mas, evidentemente, os caras que estão em volta dele, que são extremamente medíocres, os seus assessores militares e civis, os seus negociadores, por exemplo, o general Kellogg, é uma relíquia medíocre da Segunda Guerra Mundial. Stephen Witkoff é um empreendedor imobiliário de Nova York, não entende nada de diplomacia. E eles botam esse cara para discutir com Lavrov, ou com Putin na mesma sala. É além de patético. E eles acham que são capazes de impor regras de uma guerra que eles estão perdendo. E o mais absurdo, eles estão no meio de uma negociação, perdendo uma guerra, e eles querem imposar como mediadores. Tudo é absurdo. É um esquema completamente kafkiano, né? Bom, então ele perdeu todas essas guerras... um café. Vai esfriar. Só para não esfriar. Todas essas guerras e essas apostas perdidas, e ele não tem como dobrar as apostas, a não ser o quê? Vou bombardear o Irã de novo. Os iranianos olharam, viram o que aconteceu a primeira vez, souberam se recompor perfeitamente. Eles sabem perfeitamente que a guerra com Israel foi suspensa porque Bibi pegou o telefone e pediu para Trump: para agora, senão eles vão destruir Israel, que era o que estava começando a acontecer com apenas 2 semanas de guerra, com a estratégia progressiva iraniana. E é isso que, quando eu estava no Irã em maio, dava para perceber, pelas respostas enviesadas que a gente recebia do pessoal do IRGC, que estava tudo preparado, eles só não esperavam que o primeiro ataque de Israel fosse em diversos fronts e fosse tão rápido e com táticas que eles não esperavam, que foi basicamente o hackeamento do sistema de defesa deles. Eles demoraram, no máximo, 48 horas para se recuperar. E isso vocês não vão ler em lugar nenhum, com a ajuda russa. Os russos não vão vazar essa informação e os iranianos não vazam essa informação. A gente sabe por fontes iranianas do RGC, diz: olha, não diz de onde veio, mas vocês podem dizer que os russos ajudaram. E você pergunta para os russos, eles falam: é possível, a la russa, sempre. Sempre uma maskirovka, onde eles são mestres, né? Bom, e a partir de agora é diferente. Se houver um segundo ataque, o Irã agora já tem ajuda direta, tanto da Rússia quanto da China, também militar. Eles não têm os caças Su-35 russos, mas eles têm caças chineses JC-10, compraram 40 na primeira leva. Ninguém está anunciando, os chineses não estão, a lá chineses eles estão dizendo: nós ajudamos nossos amigos, nossos parceiros, etc. E tal. Não precisa, é a tática chinesa de sempre. E os iranianos também não estão anunciando, mas todo mundo já sabe. E sistema antiaéreo de defesa. Eles podem receber os S-400 russos, embora eles tenham um sistema deles, que eles dizem que é tão bom quanto Bavar.
Isso pode ser debatido ao infinito por analistas militares. O fato é que eles estão preparados agora e eles estão substancialmente melhor preparados para combater uma invasão de drones. Toda aquela palhaçada de Israel dizendo conquistamos o espaço aéreo do Irã. Não. Eles soltaram um monte de drones do Azerbaijão. E os iranianos não estavam esperando isso. Agora, não só eles já sabem que o Azerbaijão é uma base israelense avançada de lançamentos de drones, como eles estão vendo perfeitamente a triangulação anti-Rússia e anti-Irã de Turquia, Azerbaijão e Israel. Isso é um negócio que a gente podia também falar durante horas, mas só para vocês terem uma ideia de quem está articulando contra quem. Então, quando o condutor circense observa tudo isso, vê que a sua margem de manobra se resume a fazer cartinhas e tacar tarifas em metade do sul global, é um misto de desespero absoluto e medo de que o que foi provado, talvez não taxativamente, mas foi provado em grande medida nos 2 dias da cúpula dos BRICS, é uma unidade dos BRICS que muita gente duvidava até a semana passada. Isso acho que ficou bastante claro, mesmo com alguns BRICS não tão envolvidos e, comprometidos com o projeto quanto outros. Mais uma vez, o caso da Índia. A gente não sabe exatamente o que a Índia quer dos BRICS. Isso é super perigoso. E nas conversas que a gente teve com nossos amigos chineses, alguns dos melhores scholars chineses estavam aqui, afiliados ao Beijing Club, que é um pequeno think tank super importante, low profile, quietinho, mas de um nível altíssimo. Vários deles dizendo, o problema é que a confiança entre a Índia e a China acabou. A gente não sabe se vai ser restaurada. Então, essa fissura dentro dos BRICS é um problema sério, e adivinha quem vai explorar isso ao máximo? Os americanos vão explorar. A tática dos americanos é quebrar os BRICS por dentro. E eles identificaram os 2 nós fracos. Aí a gente volta ao Brasil. Um deles é a Índia, por causa da relação de segurança, especialmente Índia e Israel, e o outro é o Brasil, o que nos leva a essa carta de hoje. E agora há uma interferência direta de guerra híbrida avançada do governo dos Estados Unidos em política interna brasileira, inclusive na próxima eleição presidencial no Brasil. É super sério tudo isso que está acontecendo. E é só o começo. E vai ficar muito mais pesado. Ele vai soltar toda a artilharia pesada em cima de Lula, do governo Lula e do Brasil como um todo, achando que ele pode minar essas possibilidades de desenvolvimento sustentável abertas ao Brasil dentro do âmbito dos BRICS nos próximos meses e antes da próxima eleição. Então, preparem-se. A gente está no começo de uma guerra híbrida quente agora. E, no caso do Irã, membro pleno dos BRICS, eles estão no meio de uma guerra quente total. Não é nem mais híbrida agora.